A dúvida é a respeito de fios. Como observar se eles estão na mesma posição ao costurar? Às vezes, na emenda de quadrados, percebo que não ficam retos e acho que pode ser disso. Eu sabia que tinha uma pergunta. Essa semana foi muita pergunta sobre fio de tecido. E na hora dos comentários ali, o Ricardo falou assim, tem uma pergunta interessante para a gente falar sobre fio de tecido. Se o bloco, ele começa a embabadar aqui, ele provavelmente, aqui, nesse primeiro bloco eu vi muito isso. Se aqui, ó, ele começa a embabadar aqui, nessa parte, ele provavelmente foi costurado sem observar fio de tecido. Como assim? Então, vamos voltar novamente ao assunto de fio de tecido. Se eu pego um quadrado inteiro, eu vou olhar o fio do tecido. Se eu puxar, eu vou puxar aqui bastante para chegar a ponto de deformar o tecido. Olha. Viu o que aconteceu com o meu tecido? Ele deformou. Então, essa parte aqui que deformou, que dó, porque é um importadinho, viu, gente? Estou fazendo isso por vocês. Essa parte aqui, ele está de atravessado. O fio do tecido, ele está aqui, ó. Então, se eu puxar o tecido, eu vou sentir nele a textura. Então, eu sinto a textura do tecido, ele não deforma, olha. Ele não vai deformar. O fio, aqui, ó, eu tô puxando, olha. Vou puxar aqui. Ó. Ele não está... esse aqui é o sentido do fio. Uma menina me descreveu para mim, mas você pôs a setinha para baixo? Ou para baixo ou para cima, tanto faz. Ele tem que estar todos os quadrados, quando você monta o bloco, todas as partes inteiras, os inteiros, essas partes inteiras, o quadrado inteiro, tem que estar com este fio aqui na mesma posição. Se eu pus ele para cima, todos eles para cima. Se eu puser ele assim, todos eles deitados. Normalmente a gente usa ele para cima. Todos os fios retos para cima. Ou para baixo, tanto faz. Aqui ele tem que estar. Ele não pode ter um assim nessa posição e o outro de lado. É isso que eu quero dizer. Ah, mas então, como você faz aqui agora? Aqui eu não vou me preocupar com o fio de tecido. Por quê? Porque ao fazer estes quadriculados aqui, eu trabalhei por faixas. Se eu trabalhei por faixas, os fios já estão na posição certa. Eu tenho que cortar esta faixa no mesmo fio que esta. Eu não posso cortar essa faixa no fio reto e essa faixa no fio atravessado. Se você cortar, como eu ensinei no alinhamento com a auréola certinho, as duas vão sair no mesmo sentido. Auréola, falei certinho agora, não vem não. Não falei nada, menina, falei certinho, tá me corrigindo. Aí, esses pedacinhos aqui, todos eles vão estar já com o fio na posição certa. Eu não tenho mais que me preocupar. Se eu cortei isso daqui, certo? Com a auréola certa, até frisei agora. Com a auréola certa, ele vai estar na mesma posição. Isso daqui eu não tenho que me preocupar. Quando eu for unir estes 4 pedacinhos aqui, eu não tenho que me preocupar. Isto, se eu fiz na faixa. Se eu fizer ele individual, que eu posso fazer individual, aí sim, eu tenho que ver todos os fios na mesma direção. Eu não posso pôr esse nessa posição e esse aqui de atravessado, porque aí ele vai babadar. Esse aqui do triângulo, o triângulo, essa parte aqui. Este tecido marrom e esse tecido neutro, quando eu colocar ele no quadrado, os 2 quadrados, um sobre o outro, para riscar a diagonal, os 2 tecidos têm que estar na mesma posição. Aí o que eu vou fazer? Eu não vou mais me preocupar, porque eles já estão costurados na posição do fio. Então, quando eu for montar, não tem problema. A mesma coisa da aula do terceiro bloco. Então, aqui, quando eu coloquei esta parte aqui e esta parte aqui para fazer esse triângulo, esse tecido e esse tecido tem que ter o mesmo fio. Cortou? Não se preocupe, esse daqui você vai cortar ele na diagonal. Aí você não tem que estar preocupado, porque na hora de costurar ele vai sair certo.